evangelista vai estar fazendo oração e já estamos passando para a palavra do Senhor. Glória a Deus, todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Continue dando liberdade ao Espírito Santo, meu Deus, nesta noite. Glória a Deus. Oramos, aleluia, nesse momento para o nosso pregador, que Deus vai continuar falando com cada um de nós. Amém. Parabéns pela vocal, que Deus abençoe cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Continue dando liberdade que o Espírito Santo de Deus faz presente em cada um de nós. Amém. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento, Pai. Continue, meu Pai, falando com cada um de nós. Falasse conosco através do louvor. E agora venha falar, meu Deus, através da tua palavra. O teu servo que aqui está, Pai. Usa, meu Deus, grandemente das tuas mãos santas, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Quero estar assentado, meus irmãos. Antes de nós fazermos uso por alguns minutos da palavra do Senhor, nós queremos muita alegria, meus irmãos, nesta noite, fazer algumas considerações que demonstram a nossa satisfação de poder retornar aqui a este bairro depois de longos anos que nós já fazíamos não passar aqui por esta região que por muito tempo frequentamos. O pastor Carlinhos, meu pai, está pastoreando ali em Jacinto Machado já há 6 anos, e já está há uns 12 anos, 13 anos fora de Criciúma. Passou aqui na época como pastor do setor ali de Salete. E nós frequentávamos então essa região aqui, e uma das coisas que nos deixam muito satisfeitos é saber que aquela igrejinha de 15 anos atrás, mais ou menos, que nós conhecemos aqui, com um número bem mais reduzido de irmãos, alguns já estão até na glória, essa igreja ainda conserva o fogo do Espírito Santo, conserva a mesma dinâmica espiritual, corpo de obreiros, irmãos, de maneiras que nós ficamos realmente agradecidos a Deus. Trago aqui um abraço do pastor Antônio, porque eu já vi aqui alguns irmãos da época aqui, que não posso citar o nome de todos, mas um Altevir, já de longas datas, amigo do pai já de muito tempo, e também alguns outros irmãos, o irmão João lá atrás, não é, irmão João? Servo de Deus, e alguns outros que ainda nós conseguimos relembrar daquela época. Outros já são, eu acho que 70%, 80% que eu estou vendo aqui, a igreja já se renovou, são pessoas novas, outras pessoas convertidas, mas uma bênção de Deus, a igreja continua prosperando. Então, nosso forte abraço aos irmãos, e também rever o pastor Jaime, que nós já conhecemos também de alguns anos, desde a época do pastor Arcelino que chegou aí. Nós já conhecemos o servo de Deus, seu trabalho em muitas congregações por onde passou. Deus nos deu e concedeu a oportunidade de poder estar também pregando, ministrando a palavra do Senhor. É motivo de dupla satisfação também, porque eu fui convidado e nós aceitamos o convite. Não podíamos rejeitar, embora não somos pregadores itinerantes, assim como outros, né, no Brasil afora, mas saímos sempre que possível atender algum convite especial de algum irmão, pastor, amigo. E aqui o Ezequiel, que nos convidou, eu estava comentando com ele ali, agora já está bem grande, com 28 anos, mas na época que lideramos a juventude, ali no Metropol, acho que no ano de 97, eu acho que isso, né, de 96, nessa época, nós nos conhecemos ali. Não sei se a tua mãe está aí. Aí a tua mãe? Tua mãe jovem, né? Continua jovem, nossa irmã. Seu esposo já está em glória no Senhor. E nós tivemos a oportunidade então de estar ali liderando a juventude. Na época eram todos no Noemi, né, que eu já vi por aí, todos os filhos da irmã. E está lá a outra, então, todas ali. Então, uma alegria poder rever esta família que era uma bênção e continua sendo uma bênção. A senhora deve ser muito feliz com os filhos que você tem e que estão aí perseverando ao longo dessas décadas, servindo o nome do Senhor. De maneira que para mim é uma alegria imensa poder rever cada um deles
cujo nós temos aí muita foto lá de vocês da época, uma satisfação muito grande. Que Deus abençoe, obrigado, Ezequiel, e quero realmente dizer que no dia desse nós vamos lhe convidar para estar mais assim conosco, fazendo a obra de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 1 e verso de número 2. Eu, quando perguntei para o irmão Ezequiel qual era o tema, porque era um encontro de casais, e nós pensávamos que era uma palestra talvez para casais, mas era um trabalho de avivamento, e ele nos passou esse tema, e nós oramos ao Senhor, meditamos hoje boa parte da manhã e também da tarde, escrevendo alguma coisa sobre esse texto, e nós queremos compartilhar com os irmãos que já estão cheios da glória de Deus. Nós já vimos aqui a manifestação poderosa através do louvor, e agora vamos ministrar a porção da palavra do Senhor, aquilo que Deus nos inspirou ao longo deste dia para estarmos transmitindo aí alguns minutos da palavra de Deus. Também o irmão Eliseu, prazer, irmão Eliseu, muitos anos, também já conhecemos, servo de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna notificada. Na ira, lembra-te da misericórdia, diga amém. Amém. Queridos irmãos, esse texto de Abacuque, essa pequena porção do capítulo de número 3, é claro que todo o capítulo, se fôssemos abordar todo esse capítulo, é muito rico de lições espirituais contidas, desde o primeiro versículo até o versículo de número 19 desse capítulo. Poderíamos aqui passar um por um e tirarmos aqui lições profundas para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja. Mas eu quero me prender tão somente nos 2 primeiros versículos e estarmos falando sobre o tripé que sustenta o avivamento na vida do crente e na vida da igreja. Porque uma igreja só é avivada tanto quanto a vida de um crente é avivado. Porque a igreja nada mais é do que a reunião dos crentes, dos membros em particular do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membro e ao mesmo tempo corpo. Paulo diz que o Senhor nos trata como membro em particular, mas também trata a igreja como um corpo. Portanto, o avivamento que está sobre o crente é o avivamento que está sobre a igreja. E há um tripé aqui nesses 2 textos que lemos, muito importante, um tripé que sustenta o avivamento, que mantém a chama pentecostal no altar. Porque ainda estou lendo, agora terminando de ler o Pentateuco, novamente, por algumas vezes já tenho lido, e agora estou lendo novamente no início desse ano, estou terminando entrando no livro de Deuteronômio, e eu encontro ali, meus irmãos, principalmente a partir do livro de Êxodo, Levítico, muito mais em Levítico, várias ordenanças de Deus para que o fogo nunca se apague no altar. É claro que quando Deus estava falando com Moisés, Deus estava falando de um fogo literal, de animais que estariam sendo queimados, de outros aves, inclusive, sobre o altar. Era um fogo literal. Mas ele já tinha um zelo muito grande por este fogo literal que acendia ali sobre aquele altar. De modo que 2 homens entraram no templo, no tabernáculo de Moisés, levando fogo estranho para dentro do tabernáculo. Porque você já observou que para cada verdade de Deus é uma mentira do diabo, bem parecida, idêntica, quase idêntica com a verdade de Deus. Existe o fogo de Deus que se manifesta, mas também tem fogo estranho dentro, muitas vezes, do tabernáculo. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo e nós temos o discernimento do Espírito para identificar os espíritos
que se manifestam na igreja, porque há três espíritos operando: o espírito do homem, o espírito do demônio, dos espíritos enganadores e o espírito de Deus. Eu aqui nesta noite estou bem tranquilizado, porque enquanto eu via todo aquele movimento que surgia através do belíssimo louvor que os irmãos disseram aqui, os vocais, os casais, eu podia estar ali e o meu espírito testificava que sobre muitas vidas aquele fogo que estava se manifestando aqui era fogo do Espírito de Deus. Era o altar que de fato está aceso. Mas se porventura está introduzido por aqui algum fogo estranho em algum altar, o Senhor vai apagar esse fogo estranho, vai remover a cinza e vai mandar fogo do céu, fogo do Espírito sobre essa vida, sobre esse coração. Portanto, todo o Antigo Testamento, principalmente Levítico, nós encontramos ali ordenanças para manter o fogo aceso no holocausto, o fogo da consagração, o fogo da santificação. Fogo do holocausto, havia o fogo para expiação do pecado. Este fogo Jesus suportou na cruz do Calvário. Jesus suportou o fogo desse juízo para purificar os nossos pecados, para tirar daquilo que jamais nenhum líquido, nenhuma articulação humana, estratégia humana seria capaz de tirar a impureza do nosso coração, nos fazer uma nova vida. Portanto, o fogo da expiação da culpa e do pecado, Jesus suportou lá na cruz, a ponto de dizer: Pai, por que me abandonaste? Tal era a ardência deste fogo que Jesus suportou por mim e você, para que em Atos capítulo 2 não descesse o fogo de juízo que desceu sobre Jesus na cruz, mas sobre aqueles 120 descesse o fogo do Espírito Santo, que colocaria a igreja em marcha para evangelizar Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. E eu acredito que este fogo continua aqui conosco esta noite, está aqui no nosso coração, está na igreja. E o fogo do holocausto, o fogo da consagração não poderia se apagar. É verdade, meus irmãos, que para o fogo daquele altar permanecer ardendo continuamente, era necessário haver algumas coisas que sustentassem aquele fogo aceso no altar. Os sacerdotes, os levitas, precisavam se precaver de alguns procedimentos indispensáveis para que aquele fogo permanecesse aceso. Eles teriam que seguir. Nós vamos estudar na escola bíblica dominical agora 3 meses sobre os 10 mandamentos, a lei. Vamos entrar muito nesses aspectos da vida religiosa, litúrgica do povo de Israel do passado. Portanto, os levitas e os sacerdotes no templo, eles precisavam observar muitíssimos rituais e preceitos para que o fogo permanecesse. Eu chamo aqui em Abacuque 3, logicamente nesse texto aqui, que Abacuque também nos apresenta alguns elementos que eu chamo de tripé, que sustenta, como aquele tripé que está sustentando aquela lâmpada que ilumina aqui para a filmagem. Aqui nós encontramos 3 tripés, 3 elementos que são necessários. Diga comigo, necessários, indispensáveis, para que o avivamento permaneça no crente e na igreja, para que o avivamento possa de fato chegar sobre nós. É claro que avivar, alguns eruditos nos trazem o significado dessa palavra, alguns destoam um de outro, enfim, mas a essência desse significado de avivar tem o sentido de trazer de novo, renovar, restaurar. É um sentido de tornar a ser de novo, então, um sentido que nos dá a entender algo que ao longo da caminhada vai se perdendo, algo que ao longo da caminhada vai se deixando, exatamente porque em algum momento da nossa caminhada cristã, nós vamos deixando de lado algum desses tripés. Nós às vezes vamos negligenciando algum desses elementos aqui que Abacuque nos apresenta. E esta é a razão porque muitas vezes nós vamos tendo o que nós chamamos de um esfriamento na fé, um comodismo, uma negligência na vida espiritual. A Bíblia ela tem muitas palavras. Deus está me levando aqui, não está no esboço, mas Deus vai me trazendo à mente
porque a Bíblia usa muitas palavras, palavras de sentido espiritual, doutrinário e aplicativo à nossa vida espiritual, que identifica esse esgotamento espiritual, que faz surgir a necessidade de um avivamento, de um revivamento, de uma restauração. O apóstolo Paulo, quando fala da Santa Ceia, ele fala de que por alguns não levar em consideração alguns critérios para manter o fervor espiritual, o apóstolo Paulo diz que por alguns não discernir, ou seja, deixar de lado alguns critérios que são indispensáveis e inegociáveis para manter o avivamento e sustentá-lo, porque receber o avivamento é uma coisa, sustentá-lo ao longo dos tempos é outra coisa. Se nós negligenciarmos um desses três elementos que rapidamente vamos abordar aqui essa noite, por certo, nós vamos começar a deixar cair algumas brasas do nosso altar, à medida que vamos caminhando na vida espiritual, então logo nós estaremos em cinza, o nosso altar estará em cinza, só lembrança de que há algum tempo Deus visitou aquele altar, o Espírito esteve naquele altar já adorou, já serviu, já fez. Mas meus irmãos, se tiver por acaso alguma evidência, algum sinal de cinza aqui, eu sei que o Espírito Santo pode soprar sobre o teu altar e fazer reacender essa chama espiritual. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele usa algumas palavras muito sérias. Ele diz assim: olha, por alguns não discernir, não tomar nota de que existem alguns critérios, alguns elementos indispensáveis para uma vida de fervor, é que há aqueles que estão doentes, uns até que dormem, há doentes e outros fracos e outros até que dormem. Essas palavras junto é uma sentença de esfriamento, de decadência espiritual. E nós vivemos exatamente esse período, que a gente percebe que muitas pessoas, por não observarem a doutrina do avivamento, e não se dão conta que o avivamento chega, mas ele precisa ser sustentado, e há coisas indispensáveis que vamos abordar aqui daqui a pouco mais, que são inegociáveis para manter sobre nós o avivamento. Quando isso não é observado, então começa a se fracassar, começa a haver um fracasso na vida espiritual. Aquele início de caminhada que você estabeleceu como um propósito de alcançar, porque João chama isso de o primeiro amor, aquele avivamento que chega e você estabelece metas na sua vida espiritual. Como minha filha, final de ano agora, disse: pai, esse ano eu quero receber o dom de línguas, eu não posso terminar este ano sem receber o dom de línguas. Eu fiquei maravilhado, porque é um propósito muito especial na vida de uma moça. E quando nós aceitamos a Cristo, naquele primeiro amor, nós então estabelecemos metas espirituais. Eu quero terminar este ano e ler todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero terminar este ano interpretando línguas na igreja. Eu quero chegar ao final deste ano e eu quero falar de visões, de sonhos espirituais, porque infelizmente a razão de nós não termos mais essas metas espirituais é exatamente porque não se observa mais os critérios para manter e conservar o avivamento. E a razão disso, que quando não há avivamento, dá-se espaço para nascer e florescer as obras da carne na vida do cristão. Dá-se então espaço para nascer e aflorar na vida de um cristão as obras da carne. É por isso que muitas vezes você tem encontrado pessoas que, ao iniciar o ano, terminaram o ano, não terminaram falando no dom de línguas, não receberam nenhum dom espiritual, mas rapidamente são ávidos a estabelecer metas carnais. Este ano eu quero visitar tal país, este ano eu quero trocar o meu carro, este ano eu quero reformar a minha casa, este ano eu quero fazer aquilo, mas são metas até que não são pecado nessas metas. O fato é que são só essas metas, não há mais uma meta espiritual. Mas eu tenho uma notícia a você esta noite, que aquilo que você estabeleceu para chegar até o final do ano, se for carnal, talvez você nem possa alcançar, mas Deus é tão ávido, Ele é tão apressado em nos visitar com bênçãos celestiais, que em 20 dias do primeiro ano, hoje Ele pode te responder. Falta estabelecer essas metas. Por quê? Porque muitos estão fracos, estão doentes e dormem.
Então não é novidade para ninguém. Pedro disse: olha, eu estou vos dizendo de novo, e de novo eu estou vos dizendo a mesma coisa. E talvez eu não esteja trazendo aqui, e não vou trazer nesses próximos 15 minutos, nenhuma novidade para você. Você até sabe, mas a verdade é que, como ministro do Evangelho de Deus e da Palavra do Senhor, eu vou fazer exatamente aquilo que Deus propôs no meu coração, que é relembrar você nesse início de ano. Quantos estabeleceram uma meta aqui no início deste ano de serem mais cheios do Espírito do Senhor neste ano de 2015? Semana passada. Agora, essa semana que se vindou, eu estava visitando um casal que estava em profunda crise, a ponto de se divorciarem, e eu estava ali conversando na casa deles até pela madrugada com minha esposa e minha filha pequena, e nós estávamos conversando e observando que aquele moço começou a falar tudo que ocorreu em 2014. Eu ali fiquei parado observando. Ele disse: olha, é o ano de 2014, eu dediquei-me para tantos projetos na minha vida com a minha esposa. Ela foi para a faculdade, eu também fui. Olha, foi um ano de tanta correria. Saía às 6 da manhã de casa, ia para o trabalho 6 horas, e ele contando como se aquilo fosse uma grande vantagem. E ele disse: 6 horas da tarde nós chegávamos no trabalho, dávamos um beijo em um, rapidamente, às vezes dava tempo para tomar banho, ela pegava um ônibus para uma universidade, eu pegava para outra, 1h da manhã eu chegava em casa, e aí nós íamos dormir 5h30 aqui, e assim foi. Mas nós estávamos ali lutando para conseguir alguma coisa, e ali ele me fez um extenso relatório dessas coisas que ele estava estabelecendo para 2014, e quando ele terminou de falar, o Espírito Santo me levou a ver a vida dele em ruínas, a vida dele em cinzas, e eu disse: meu filho, como é que tu estás terminando o ano e tu estás começando o ano de 2015 a ponto de deixar a tua esposa, que há 3 anos vocês confessaram no altar o compromisso com Deus? E eu lembro que lá naquela cerimônia o pastor disse assim, eu me lembro que pregou: convide Jesus para estar no teu casamento. É que ao longo de 2014 você foi colocando Jesus para fora e enchendo a tua vida de outros e outros propósitos. Eu quero fazer um desafio contigo. Eu disse para ele, para reverter esse diagnóstico diabólico na vida de vocês dois, eu faço um desafio: faça um ano sabático agora, consagra a tua vida, o teu casamento para Deus, consagra para o reino de Deus. Domingo esteja na escola dominical, terça-feira tua mulher pega a botinha dela, vai para o ciclo de oração, e no final do ano, se a tua vida não estiver cheia da glória, eu paro, eu desisto, porque o Deus que eu sirvo, Ele vai te encher de poder. Porque ao longo da caminhada vamos se esquecendo de coisas que são fundamentais. Primeiro, Abacuque começa a nos mostrar que o primeiro tripé que sustenta o avivamento não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Veja o versículo de número 1. Se você tem a sua Bíblia, estiver aberta em Abacuque 3 e verso de número 1, ele já nos apresenta a primeira palavra. Ele diz assim: oração do profeta. Oração do profeta. Porque tem muito profeta que não ora, tem muito profeta que fala da cabeça, promove um movimento na igreja, promove uma agitação na igreja, promove um balançar na igreja, mas não ora. Por quê, irmãos? Porque aquele avivamento que ele promove não tem
que chega no culto vai embora até com a pressão alta, com dor de cabeça. Mas quando a gente chega no culto, que tem crente que ora, irmão, a gente chega aqui, já sente a manifestação de Deus agindo na igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que orem a Deus para que haja o verdadeiro avivamento de Deus. Agora, irmãos, nós poderíamos falar muito sobre a oração do avivamento, mas eu vou falar de duas orações que avivam, duas orações que instantaneamente, eu digo que existem duas coisas em Deus que me fascinam muito quando eu estudo as Escrituras. Primeiro, Deus não tem pressa de trazer juízo. Diga comigo, Deus não tem pressa de trazer juízo. É lógico que não, nós estamos vivendo o tardar do noivo, a experiência das virgens. Porque quem estuda profecias parece que o quadro já foi montado e nada acontece. Mas que Deus não tem pressa de trazer juízo. Aquilo que levaria um dia, Ele deixa passar 1000 anos para fazer juízo. Mas Deus tem pressa de perdoar. Deus tem pressa de abençoar. Deus tem pressa de avivar. Deus tem pressa de batizar. Aquilo que levaria 1000 anos, Ele faz em 1 hora, porque Ele tem pressa. Levante a sua mão e diga: Senhor, então faça comigo como Tu queres nessa noite. Portanto, irmãos, tem uma oração. Tem oração que a gente ora e ora, e talvez nem nós vamos saber da resposta como Jó. Ele não soube da resposta, hoje a gente sabe. Acerca daquelas perguntas mais fundamentais que ele fazia sobre o seu sofrimento. Talvez há orações que nós não vamos obter resposta da maneira como estão pedindo. Deus nos responderá de outra maneira. Mas tem uma oração que traz avivamento na hora, imediato. E eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando aqui essa noite. Que se entrou alguém aqui precisando fazer essa oração, talvez faz algum tempo que você não chora. Talvez faz algum tempo que você não tem mais o prazer de sentir o que os cantores, nós aqui estamos sentindo agora. Talvez você ore e diz: mas que coisa tão boa. Eu tenho uma pessoa que vai na minha igreja e ele não é crente. Ele diz: mas quando eu entro eu vejo que coisa tão boa. Como é que é sentir isso? É que aquela pessoa, graças a Deus, que hoje já confessou Jesus, precisava fazer essa oração. E que oração é esta? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. É a oração